Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Mãe Podcast. E o episódio de hoje está muito sensível, profundo, temos certezas que vamos alcançar muitos corações. Mas antes, vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, quem ainda não está inscrita, se inscrever no canal, quem ainda não curte a nossa página lá no Instagram, segue a gente, tá bom? Mãe Podcast, e é um prazer sempre estar aqui falando com vocês. Então vamos ao episódio de hoje. A gente quer apresentar para vocês a nossa convidada, uma mulher muito forte que passou por coisas que vocês vão conhecer um pouquinho da história dela nesse episódio. Tenho certeza que vocês vão se impactar junto com a gente. Uma história de dor, mas também de superação, né? Diária. E a gente tá aqui com a Nay e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela para vocês. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É uma honra, né, estar participando desse podcast tão especial para falar de um tema que é o tema da minha vida, né? Eu digo que hoje eu sou quem eu sou porque eu passei por tudo isso, né? Porque eu sou a mãe do Arthur e porque eu vivi tudo isso, né? Eu vivi todo esse propósito que Deus colocou na minha vida. Sim. Hoje nós vamos falar sobre mães e para mães. Estamos aqui com a Nay que vai compartilhar com a gente. Mães enlutadas. Mães que perderam o seu filho. E a Nay vai contar um pouquinho da história dela com o Arthur. Você perdeu o Arthur, ele ia fazer 5 anos, né, Nay? Isso, ele tinha 4 anos e 11 meses, né? Pertinho de fazer 5 anos de idade. Ele nasceu uma criança prematura, né? Eu sempre tive muito desejo de ser mãe. E aí a gestação estava tudo muito tranquilo, quando de repente eu me deparei com um parto prematuro, né? E tudo muito novo, né? Eu achava que mesmo ele nascendo prematuro, ele ia sair daquela UTI, ia dar tudo certo. Mas não foi bem assim, né? A gente só estava começando ali uma história, um propósito gigante de vida. Porque Arthur passou por muitas coisas, ele adquiriu uma sepsemia e dessa sepsemia ele teve vários agravamentos por ser uma criança prematura extrema, né? E aí, depois disso, ele adquiriu uma doença chamada hidrocefalia, né? Então, ele foi uma criança... ele se tornou uma criança especial e eu me tornei uma mãe atípica. Então, não era só uma mãe de prematuro e depois uma mãe atípica, né? Uma mãe de uma criança especial. Tudo muito novo, tudo muito mágico, mas tudo muito lindo, né? Porque a gente aprende muito. Eu aprendi muito durante esse processo, né? E aí ele passou vários meses na UTI, foram no total 30 cirurgias, né? Várias ressuscitações, eu digo assim, porque Arthur foi muito assim, na hora de ir, não foi porque Deus tinha um propósito em tudo aquilo ali. E aí ele sobreviveu, saiu da UTI e ficou com a gente durante 5 anos. Eu imagino, né, o quanto desafiador foi esse tempo inteiro com o Arthur. A gente fala inteiro, mas a sensação é que foi interrompido, Sim. né? Mas ao mesmo tempo, pra você, foi o tempo todo, né? Foi um tempo inteiro, enquanto a vida dele durou. E como que é lembrar dessas boas memórias que, apesar de muitas memórias difíceis, né? Que, sim, tiveram um dia de tristeza e de medos, né? Imagino. Eu também sou uma criança prematura. Eu nasci também com menos de 7 meses. Minha mãe passou alguns perrengues comigo ali. Mas eu imagino que para uma mãe atípica, conviver com esse medo é mais frequente, né? Quais recursos, né, você buscou, você precisou, você teve rede de apoio ou não, nesse processo enquanto o Arthur ainda estava com você? Então, Ana, eu costumo dizer que eu cito isso no meu livro, que eu procurei aprender durante o processo, que eu acho muito importante. Qualquer coisa que a gente passa na vida, a gente tem que aprender. Os médicos sempre diziam, Nailza, não lê nada, não lê laudo, não olha essas coisas. E eu sempre ia buscar, porque eu precisava viver aquilo ali com muita intensidade para dar até uma melhor qualidade de vida para mim e para o meu filho. E aí eu ia buscar, eu aprendi a fazer curativos, é tanto que me chamavam de mãe Enfa, porque eu era praticamente uma enfermeira dele, eu vivi todo o processo que precisava viver, né? Eu passei por tudo, então eu tive rede de apoio, minha família, né?
Meus amigos sempre estavam muito, muito ali me apoiando. Depois que as idas e vindas de hospital, eu ia para casa, internações, depois Arthur passou por muitas terapias, né? Ele andava de cavalo, ele fazia muitas terapias. E isso para mim foi acompanhar ele nesse processo, viver uma nova fase, né? Aprender o que é ser uma mãe de uma criança especial, que não andava, que não falava, né? Mas que era uma criança que tinha um cognitivo totalmente preservado, então ele sabia de tudo. Foi tudo muito novo. Uhum. E o que eu fiz foi me enfiar de cabeça mesmo naquilo, sabe? Sim. Porque eu precisava dar uma melhor qualidade de vida para ele. Quando ele estava nos internamentos dele, eu nunca deixei ele só nenhum momento. Eu acho que uma fase muito bacana disso, hoje eu falo isso com muita tranquilidade no coração, sabe? Uhum. Saber que eu nunca deixei ele só. Que ele não dormiu nem um dia na UTI sem mim. E que eu fui a mãe realmente que eu precisava ser para a vida dele, né? O curto período de tempo que ele passou com a gente. Em algum momento você se questionou, se voltou contra Deus e questionou por que eu, o que está acontecendo? Que é realmente questionamento que acontece muito, Sim. né? E você passou por isso? Passei. Larissa, eu digo que a fase do luto, ela tem várias etapas, né? E eu consegui viver todas. Eu digo que logo no início, meses depois que eu perdi ele, parecia que estava muito recente, parecia que ele ainda estava ali, que ele ia voltar, né? E aí depois que foi ficando mais distante, uns 3 anos, eu fui realmente caindo na real que ele não ia voltar. No início eu tive crises de pânico, eu não chego a dizer que eu tive uma depressão, porque eu me ajudei muito. Mas que eu sempre costumo dizer para todas as mães que passam por esse processo, né? Eu procurava ele embaixo da cama, eu acordava gritando, né? Porque parece que você foi amputada, Sim. né? Então, é como se realmente eu vivesse sem um pedaço. Sim. E eu fui buscando meios, eu comecei a trabalhar. Eu falava, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Você se forçou a reagir de Isso alguma aí, forma. Né? para que esse processo ele fique mais leve, sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa cristã, eu tenho muita fé. E eu digo que sem Jesus eu realmente não estaria aqui, né? Mas Deus sabe os meus questionamentos, o quanto foi difícil para mim de dizer assim, Senhor, eu passei por tudo, foram muitas coisas, foram 30 cirurgias, foram 5 anos de muita luta. E por que agora você sentia aquela sensação de tipo, nadei, morri na praia? E eu sentia essa sensação. E eu sempre perguntava a Deus, e tem um versículo que eu acho bem interessante, que eu gosto muito de citar da Bíblia, que é João 9:1-7, que diz assim, quando o cego de nascença, né, as pessoas perguntam, Senhor, ele nasceu cego por quê? Porque o pai dele pecou, a mãe? E aí Jesus diz, não, porque eu preciso que a minha glória se manifeste na vida dele. Então, eu tinha certeza, eu comecei a ter essa certeza, né, de que era a vontade de Deus na minha vida. E que eu realmente precisava ajudar outras pessoas em relação a isso, né? E foi importante, né? Eu fico até arrepiada te ouvindo. Que você conseguiu acolher essa dor, você sentiu, lógico, você passou esse processo. Mas você fez da saudade além, né? Você transformou a saudade, eu vejo, em raiz, né? E hoje essa raiz, ela tá dando frutos, que é, por exemplo, seu livro, né? A forma como você acolhe outras mães, que não ficou só na saudade, né? Você conseguiu ressignificar com afeto, com transformação. É muito potente, né, a sua fala, participando aqui com a gente, porque a gente sempre pensa assim, que é o filho que enterra a mãe, né? E quando é o contrário, quando são os pais que enterram esse filho, a gente imagina assim, meu Deus, isso está invertendo a ordem da natureza. Sim. Como é difícil lidar com isso. E você teve ajuda, assim, que ele partiu? Como que as pessoas conseguiram te ajudar ou não? Você recebeu algum acolhimento, alguma ajuda prática mesmo? Alguma amiga que te deu alguma palavra de conforto que te marcou? Como foi esse processo para as pessoas que estavam em volta de você? Porque a gente entende que muitas das vezes quando as pessoas querem nos ajudar no momento difícil, elas acabam falando uma coisa que a gente não queria ouvir, né? É como se estivesse amenizando a nossa dor. Né? Como se estivesse amenizando a sua perda. Eu já ouvi relatos, eu passei por isso em alguns momentos, em outras situações, como se as pessoas falassem assim, olha, você tá nova, daqui a pouco você vai ter outro filho, né? Ou olha, não se entrega, não fica
tão triste, abalada assim, não. Vai fazer outra coisa, vai reconstruir sua vida. Como se aquela perda que você acabou de ter tido não fosse tão significativa, né? Fosse uma coisa rasa. E não foi, era o seu filho, né? Não foi uma coisa superficial, não foi um emprego que você foi demitida, foi o seu único filho, né? Como que foi isso pra você? O relacionamento com as pessoas em sua volta, as coisas que você ouviu, sejam positivas ou negativas? É muito pertinente sua pergunta, porque eu sempre me questiono em relação a isso. É difícil, né? Eu sempre procurava muito, logo no comecinho, não ouvi muito as pessoas, né? Não porque eu não queria a opinião de ninguém, mas é porque era difícil. Vinham algumas palavras do tipo, Nails, ele estava sofrendo muito. E eu questionava e devolvia com, mas eu sei que eu tenho um Deus que poderia curá-lo. Só que o que eu entendo é que a hora dele chegou, que a gente tem um propósito e que o propósito dele foi cumprido. Mas eu ouvia isso me doía muito. Porque tipo assim, não, deixa ele morrer. Ele sofria, ele estava passando por uma doença e as pessoas não entendem às vezes que a morte é a solução para as coisas, né? Você tá sofrendo, você tem que morrer, porque... Então, eu ouvia muito isso, e isso fere muito. Mas também, antes disso, Ana, tem muita coisa que fere. Como, por exemplo, eu era mãe de um filho atípico. E hoje, eu tenho muitas amigas com muitas crianças especiais. Hoje eu amo as crianças especiais. Sou apaixonada nelas. E as mães especiais, elas sofrem muito, né? Elas são mães que... Eu digo que elas são dupla mãe, porque elas precisam passar por muita coisa. E a gente sofre essas críticas ao longo da vida dos nossos filhos, né? Por às vezes acharem que eles transmitem alguma doença, que a saliva deles transmite alguma doença. Isso é uma coisa muito séria, né? Então, uma coisa que eu falo muito fortemente no livro é sobre o amor das pessoas, né? E a Bíblia fala que os amores se esfriarão. E o amor das pessoas é muito frio, né? Então, a pessoa não quer saber o que você está passando naquela hora, né? Ela quer, às vezes, lhe dar uma palavra de conforto do que ela acha. A minha médica, eu fui acompanhada por uma médica, a doutora Maria Cláudia, que é psiquiatra. Ela foi maravilhosa, né? Ela me tratou mesmo. E ela sempre dizia muito assim, né? Que eu tinha que focar, eu tinha que viver todo aquele luto. E aí eu procurei, eu mesma, busquei coisas de ajudas médicas, né? Psicólogo, mas para que eu vivesse aquilo de uma melhor forma. Me falaram, não doa as coisas. Eu comecei a doar todas as coisas. No segundo dia que meu filho faleceu, eu fui no meu apartamento, eu desfiz todo o quarto dele. Nailza, você sofreu muito. Eu gritei, esperneei, mas eu peguei todas as coisas e eu doei cadeira de roda para uma criança especial que não tinha cadeira, e eu saí fazendo toda essa distribuição. É muito difícil. Eu acho que essa é uma das partes mais difíceis para uma mãe lutada, voltar para casa, não ter mais aquela criança ali, né? E aí você tem que desfazer de tudo. Mas eu fiz questão de fazer todas as coisas. Eu falei, filho, eu até sempre falava com ele assim, falava, filha, a mamãe sempre cuidou de você aqui, mamãe vai cuidar até o fim. E aí, nas coisinhas, né, eu falava os brinquedos, eu falava, filha, esse brinquedo eu vou lá pro seu priminho, esse brinquedo eu vou dar pro seu amiguinho especial. E aí eu fui fazendo tudo isso. Então, assim, eu vivi todo o luto, sabe, Sim. Larissa? Eu fiz questão de viver. Porque eu sabia que ali eu ia sofrer. Mas que eu não ia fugir da minha realidade. Fugir do meu processo. E isso que você tá falando, assim, é fundamental no processo de luto. Porque se você vive o luto, você não vive em luto. Sim. Né? Então, você viveu tudo isso, encarou cada etapa... E as etapas, elas não têm uma ordem linear, né? Então, às vezes, a gente tá revivendo uma etapa que a gente já viveu, só que numa profundidade diferente. E o luto, ele não tem início, meio e fim, né? Ele não tem um prazo. Você vê, são 10 anos que você viveu isso e hoje é o mesmo luto, só que de forma diferente, né? É como se o buraco continuasse o mesmo, mas coisas começam a florescer ao redor daquele buraco. Então, agora é o buraco e mais um monte de coisa. Que é o que você fala dos propósitos, né? De quem você vai se formando a partir daquilo ali. E aí, quando a gente não vive o luto, a gente rejeita isso o tempo todo. E aí, a gente fica preso ali nessa fase. E aí, não consegue construir nada para além disso. Nada a partir disso. Né? E como que... Você citou que hoje você ama crianças atípicas. Antes de tudo isso acontecer, antes de
você sequer imaginar que você passaria por esse processo da perda, quando você era uma mãe atípica, né? Vivendo toda a demanda de uma mãe atípica, toda a rotina exaustiva de uma mãe atípica. Em algum momento foi difícil para você aceitar aquela condição? Eu não tive muito tempo de pensar nisso, né? Porque eu precisava cuidar dele, ele necessitava muito de mim, né? Então eu não tive muito tempo de pensar, assim, foi chocante, porque ele se tornou uma criança especial, né? Ele não nasceu com nada genético, se tornou. Receber a notícia foi, mas eu estava pouco me importando no que ele iria ser, o que ele iria desenvolver. Entendi. Eu queria era fazer de tudo, estudar, procurar buscar coisas, buscar meios, né? Para que eu pudesse dar uma qualidade de vida melhor que eu pudesse para ele, né? Sim. Então, eu não conseguia pensar nisso. E aí, o que eu fui fazer foi conexões com pessoas. Eu gosto muito de me comunicar. Então, eu fui na UTI, eu fazia um movimento, as mães diziam, eu não quero nunca mais passar aqui na frente. Eu fazia, não, cara, pois eu sou tão grata por esse lugar. Porque foi aqui onde meu filho foi acolhido, aqui onde as enfermeiras amam ele. E quando ele saiu de lá, até fizeram uma festa enorme, parecia uma festa de aniversário. O Arthur foi muito querido, o Arthur foi muito celebrado, porque ele era um testemunho vivo, né, do poder de Deus. E eu tornava aquilo ali leve. A gente passou Natal na UTI, né? Eu fiz a ceia lá fora com as mães. Teve uma época que ele precisava do meu leite de 3 em 3 horas. Eu dormi 40 dias no banco da UTI. Ninguém nunca tinha feito isso. O diretor da UTI falou, eu falei, mas eu quero fazer, porque eu sei que meu filho precisa de mim. E aí eu dormia lá. Literalmente era a minha segunda casa. E hoje eu tenho contato com todas as enfermeiras, com todos os médicos que viveram aquele processo, né? E quando Arthur faleceu, eu tenho testemunhos vivos de pessoas que voltaram para Jesus, pessoas que não conheciam o poder de Deus e começaram a ver de uma forma, né, numa ótica diferente. E hoje eu tenho um contato com todo mundo, tá? Eu amo todo mundo. E você conseguiu criar essa rede de mães que se conectam com a sua história, né? Conta um pouquinho sobre isso. Eu tenho, na época de Arthur, ele ainda em vida, eu criei um grupo Mães de Joelhos, Filhos de Pé. Mães especiais de joelho, filhos especiais de pé. Que eram mães especiais que se juntavam para orar. A gente orava na porta do hospital, a gente intercedia pelos nossos filhos. E não é sobre religião, tá? É sobre Jesus mesmo, é sobre oração, é sobre um poder maior do que tudo isso. E eu criei esse grupo. E aí, depois que Arthur faleceu, eu realmente não tive força, né? Pra continuar com esse grupo. Era um grupo de mães, hoje eu conheço muitas mães, a gente tinha associação, a gente ajudava outras crianças, é incrível, é incrível. É um mundo, é uma coisa incrível mesmo, sabe? É um mundo que todo mundo precisava conhecer, todo mundo precisava passar, amar alguma criança dessa, amar, acolher uma mãe especial. É muito lindo. Olha, o papo tá bem interessante. Sabemos que temos novidade, né? Você citou aí o seu livro, mas a gente fala um pouquinho disso depois do intervalo, tá? Tá. Já voltamos. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores. Lait Concret, Agilizé, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longevitalet, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, Apifiti, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isaac Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Unguer Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes. Precisando de serviços de comunicação visual com qualidade e rapidez? A Aerocópias é a solução. Aqui você encontra gráfica, impressão, xerox, encadernação, revelação de fotos e muito mais. Trabalhamos com plotagem, adesivos, painéis em lonas e PVC. Nossos personalizados fazem o maior sucesso. Confeccionamos crachás e brindes como copos, canecas, canetas, chaveiro, almofada e muito mais. Aerocópias, tudo o que você precisa para comunicar suas ideias. Na Lait Concret, cada detalhe importa. Do atendimento carinhoso às escolhas que fazem brilhar os olhos de pais e filhos. Aqui, a moda é leve, alegre e feita para acompanhar cada descoberta.
Roupas que abraçam, cores que encantam e looks que deixam a infância ainda mais divertida. Porque estilo também é coisa de bebê e conforto é o nosso maior cuidado. Lé Concré, vestindo memórias desde os primeiros passos. Estamos de volta. Que história, né, gente? Mas ainda tem mais, porque realmente a história do Arthur, ela vai repercutir por muitos anos e acredito por muitas gerações, né? E uma coisa que eu estava conversando aqui com a Nais é como a decisão dela de lidar com esse luto faz total diferença. Você poderia ter ido para tantas outras perspectivas, né? Ter entrado em tantos convites da nossa mente diante dessa dor, dessa frustração, né? E hoje, por exemplo, como é que é para você rever fotos? É algo bom? É ruim? Te remete, te dá gatilhos? É algo que você quer se afastar, se aproximar? Conta um pouquinho. Então, Lari, eu assim que eu perdi Arthur, eu montei um escritório para mim. E aí o ladrão entrou e levou meu computador. E no meu computador estavam todas as fotos e vídeos dele, tudo, inclusive o livro que eu estava começando a escrever. E eu perdi esse computador. O que me salvou foi as fotos impressas. Porque eu não tinha mais nada, né? Eu já tinha me desfeito de tudo, de quarto, de tudo. Tudo eu me desfiz. Tudo eu doei para orfanato, doei tudo. E eu tinha as fotos impressas. Então, assim, hoje em dia a gente tá muito na era do digital, né? Verdade. E aí ninguém mais pensa nisso, mas eu vou te falar, é muito importante. Eu não deixo de imprimir as minhas fotos, porque pra mim foi o que me salvou. Hoje eu tenho todas as fotos dele, com alguns momentos, ele na cadeira de roda, ele andando de cavalo, que ele andava de cavalo sozinho. Então, pra mim, eu acho que foi muito especial eu ter impresso essas fotos dele. Então, pra né? você é bom rever É essas bom. fotos? Eu olho, eu choro, tá? Às vezes choro muito, às vezes sorrio, né? Me dá momentos de alegria, porque às vezes eu converso até com ele, mas às vezes eu sinto a necessidade de olhar. Porque é exatamente como você diz, eu procuro passar por todos. Tem 10 anos, eu acho que vai ser para sempre, até a eternidade, quando o Senhor levar e a gente nos encontrar na eternidade. Mas eu preciso desses momentos, sabe? Parece que mata a saudade, é algo que não dá para explicar. Eu tenho a impressão, quando eu vejo fotos antigas, que eu tô revisitando essas memórias, Isso aí. né? Porque tudo bem, a nossa mente grava, mas nem tudo. Então a foto, ela ajuda a gente a lembrar daquele momento. Eu acho isso muito importante. Eu antes, como eu falei, eu perdi um bebê, né? Quem assiste a gente aqui já deve ter me ouvido falar disso. E quando eu engravidei da minha filha, tudo era muito importante. Cada etapa era muito importante, né? E eu tô te ouvindo aqui, né? São 5 anos com o Arthur. E, caramba, são 5 anos vivendo milagre com o Arthur, né? Arthur foi um milagre desde que ele nasceu. Desde que nasceu. Né? Então, quando eu engravidei da minha filha, cada etapa o teste da farmácia, o primeiro teste deu positivo, check, foto. O segundo deu positivo, check, foto. E assim, quando eu já tava grávida dela, tudo eu tirava foto e eu fui construindo um álbum registrando a história dela, para que ela conhecesse a história dela. E aí, nesse meio do caminho, eu conheci a Aerocópias, que são até patrocinadores aqui do Mãe Podcast, nossos apoiadores, fizeram nossas canecas, tudo de impressão que a gente precisa é com eles que a gente conta, porque realmente faz muita diferença. Sim. Eu amo ver fotos antigas, como profissional, nossa, é muito importante o trabalho de identidade, né, dos pacientes de uma forma geral, revisitar quem a gente era na infância. Isso faz com que a gente se reconecte com a nossa história, com a nossa identidade. Sim. E aí, quando a gente olha para as fotos, nas fotos a gente consegue se reconectar com quem a gente ama também, né? Então, fica aí a dica, a sugestão. A gente tem cupom de desconto lá na Aerocópias, inclusive. Aproveitem. E você falou também, aproveitando aqui o gancho que a gente tá falando de Aerocópias, você falou de livro. Conta um pouquinho do seu livro pra gente. Esse livro eu preciso lançar. A Aerocópia vai me ajudar, tá? Eu escrevi o livro, levaram o meu computador e eu perdi o livro. Depois eu fiquei meio sem força de escrever esse livro. Eu escrevi novamente. E agora, depois de 10 anos, eu tô sentindo muita força de lançar o livro, né? No livro eu falo toda a história, desde o nascimento de Arthur, desde todas o tema do meu livro é ressignificando as lutas e o luto, né? Porque não foram só
não é só sobre o luto, é sobre a luta que eu passei, que todos nós passamos na vida. Inclusive, para minha vida profissional, eu criei um método, e esse método é muito baseado na minha vida, na minha história, né? Eu falo muito da dor dos 3D que a gente passa na vida, tanto profissionalmente como pessoalmente, que é a dor, do desejo e o direcionamento, né? Que em tudo na vida a gente passa por dores, né? Só que são dores regadas de desejos, e para a gente realizar esses desejos, a gente precisa ter um direcionamento. Então, se eu não tivesse dado, talvez, um direcionamento para a vivência do meu luto, né, eu talvez não estaria aqui. Então, eu escrevi o livro, e ele é baseado, cada capítulo é baseado em tudo que eu passei, o que eu passei na UTI. Eu acho que ajuda mães prematuras, vai ajudar mães atípicas que descobrem quando o filho se tornou especial, ou tem alguma doença genética, alguma coisa do tipo. Vai ajudar mães de UTI, né, que às vezes ficam desesperadas. É desesperador mesmo você ir embora e deixar o neném lá por tanto tempo, sozinho, parece que tá sozinho. Ou você vir embora e o neném não vir mais, né? Ou o neném vir e depois ir embora. Então, assim, eu digo que são 13 capítulos, e cada capítulo é uma vida. Falo de doação de sangue, que foi muito importante na vida de Arthur. Ele fez 7 transfusões. Eu falo de cirurgias, que foram 30 cirurgias, né? Das 30, 28, tudo na cabeça. Então, assim, eu falo de muita coisa no meu livro, né? E eu acho que eu tenho que lançar, tá? Eu tenho que lançar, já passou da hora. Sim, acho que vai ser bem, bem importante, né? Não só para você, porque de fato é materializar ali algo que foi florescendo a partir dessa história, mas também regar na vida de outras pessoas, né? E como que é para você? Você já vivenciou pessoas que cruzaram o seu caminho com histórias parecidas com a sua? Já, assim, algumas mães desesperadas, outras mais tranquilas, né? Outras eu conseguia acalmar, e é bom às vezes ver isso, né? É quando você se sente útil num momento de dor. Porque às vezes eu falava que eu falava assim, eu não tenho força de ir para um velório de alguma criancinha que faleceu depois de Arthur. Mas eu sentia a obrigação de eu ter força, porque eu precisava da força, a força que Deus me deu àquela mãe. E quando elas olhavam para mim, elas falavam assim, meu Deus, eu me espelho em você. Então, assim, é muito pesado, né? Eu falava às vezes comigo, né? Eu falava, gente, não sabe ela como eu tô aqui, destruída. Mas eu precisava criar força. Então, assim, eu sempre fui para velório dos amiguinhos de Arthur que faleceu depois, sempre tive contato com outras mães, né? Algumas, como eu falei, bem destruídas, não queriam aceitar, como é muito difícil aceitar. É muito difícil. Mas até hoje tem algumas mães que eu sei que não aceitaram, né? Não se conformam com aquilo ali. Outras tentaram suicídio. Então, é uma dor, Larissa, que a gente fala. A minha médica dizia que a maior dor que um ser humano pode sentir na vida é perder um filho, né? É uma dor esmagadora mesmo. Mas a gente tem que entender no meio de tudo isso que a gente tem um chamado, a gente tem um propósito, a gente tem um Deus maior do que toda essa dor. Então, eu acho que foi o que me confortou, né? Foi o que me levantou e é o que me move. Em algum momento você achou que Deus fosse mal por não ter deixado seu filho viver? Sim. Eu até precisei perdoar Deus, né? Porque depois disso eu fui para um encontro, uma imersão, e lá eu tive raiva, eu tive muita raiva, porque eu falei assim, Senhor, eu passei por tudo, por que o Senhor levou meu filho, né? Por que tinha que ser o meu filho? E aí foi quando Deus foi me dando vários capítulos na Bíblia, falando comigo grandemente. E aí são fases do luto, né? Cada fase você vai entendendo uma coisa. Naquela fase inicial eu não entendia, eu não aceitava, eu não queria. Mas eu fui conduzindo e eu fui buscando, eu fui aprendendo no processo. Do jeito que eu aprendi no processo de mãe de UTI, de mãe de criança especial, eu fui aprendendo no processo de luto. E aí eu fui buscando meios para me tirar daquilo ali. Né? E com toda essa experiência, você pode até encarar a câmera nesse momento, que você gostaria que a sociedade, que o mundo, né, tratasse a mãe que passa por isso? Como que você gostaria que a sociedade entendesse essa situação das mães enlutadas? Tá, vou encarar a câmera então.
Eu não gostaria que vocês estivessem passando por isso. Eu não gostaria de estar passando por isso. Mas nós precisamos entender o verdadeiro propósito que Deus tem para nossas vidas. Nós precisamos entender, como eu falei aqui, que nós temos um Deus, o nosso Criador, que é o dono da vida. Quando o Arthur foi partir, eu olhei para ele e falei assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu precisei entregar o meu filho para aquele que deu a vida, que é o dono da vida dele. Então eu acho que você que é uma mãe lutada, seja de um bebê, seja de uma criança, seja de um filho maior, porque eu digo que dor de mãe lutada é mãe, qualquer mãe que mesmo que esteja na barriga, é dor, é a mesma dor, é mãe. Você precisa realmente entender que o seu filho nasceu com aquele propósito e que o dono da vida dele o chamou, né? E entenda uma coisa, que é mais importante, que isso vai confortar o seu coração, que é o que tem confortado o meu coração. Quando a gente sabe que a gente tem uma vida eterna e que a gente vai morar em uma vida eterna. Então isso é muito importante para que a gente se conforte e saiba que um dia a gente vai se encontrar lá no céu. Fiquei até emocionada. Que força, viu? Obrigada Isso é muita mesmo. inspiração. Olha, gente, tô até emocionada. Eu lembro muito da minha história, na verdade, da história da minha mãe, né? Porque minha mãe perdeu um bebê antes de mim e 3 depois. Aí veio eu, que eu também nasci prematura, e mais 3 perdas após. E a penúltima perda eu lembro. Eu tinha 6 para 7 anos. Eu lembro que no meu aniversário de 7 anos, minha mãe tava numa depressão bem forte. Mas eu lembro de vários momentos, assim, da depressão. Eu lembro da minha mãe me explicando que a minha irmã, lindinha, ela tinha virado um anjinho. Eu lembro da cena, assim, o sofá da casa da minha avó, sabe? Então, realmente, minha mãe conseguiu superar, conseguiu vencer a depressão com tratamento. Mas são coisas que, igual a Lari citou, que você tem feito muito bem, e acredito que minha mãe também conseguiu fazer, né? Que é conseguir florescer em volta desse buraco que fica a perda, né, dos filhos. Você também perdeu uma gestação depois dele, né? Depois de 3 anos eu engravidei novamente e perdi um bebê com 3 meses, né? Perdi também. Não foi tão... não que não fosse importante, né? Doeu muito, muito mesmo. A dor física, porque um aborto é horrível, né? Horrível. Meu Deus do céu, meu parto foi normal e eu não comparo ao aborto. Uhum. Mas foi um pouco mais tranquilo, né? Porque não teve sepultamento, né? Então eu não sei explicar, mas eu acho que isso dá uma... o sepultamento. Eu lembro também, criança, adultos conversando, né? Que o caixão da minha irmã era um caixão branquinho, era o menor caixão, sabe? Do enterro eu não fui, né? Mas eu lembro dessa conversa paralela ali na casa da minha avó, sabe? Meio que eles queriam falar pra eu não entender muito, mas, né? Já com 6 anos, já entende. E como que isso marca, né? Marca a nossa história. E que se a gente não buscar realmente florescer em volta, a nossa vida, ela para ali, né? E é muito importante isso que você tem feito, né? Essa rede de mães que você tem atingido, esse livro, tenho certeza que já vai ser sucesso. Em nome de Jesus. A gente tá encaminhando pro fim. Vamos chamar mais um intervalo, a gente já volta com um quadro sensacional aqui do Pod. Você está assistindo Mãe Podcast, com o oferecimento dos nossos patrocinadores: Lait Concret, Agilize, Aerocópias, Pedro Lamônica, Clínica Pélvica, Longe Vitalet, Casa dos Colchões, Rei Eletrônico, Big Brookie, Facilitoy, Óticas, Jucai, No Apifite, B Café, Linda Almeida Enfermeira, Isa Cardoso, Feto, Inteiro Designer, Junger Contabilidade. Agora, apresentando Larissa Portugal e Ana Menezes.
Está procurando o imóvel dos seus sonhos? Ou quer vender ou alugar o seu? Agilize e faz isso acontecer de forma rápida e eficiente. Para quem quer comprar, temos atendimento ágil e personalizado com mais de 10 corretores prontos para te ajudar. Postamos novos imóveis todos os dias em nossas redes sociais. Nosso conteúdo alcança mais de 400 mil pessoas na rede. Nossa equipe de marketing produz fotos e vídeos incríveis que tornam o seu imóvel mais atrativo. Disponibilizamos anúncios nos maiores portais imobiliários do mercado. O imóvel que você sonha, a Agilize realiza. Precisa de mais tempo para focar no crescimento do seu negócio? A Junger Contabilidade cuida de tudo para você. Terceirizamos seu financeiro e gerenciamos suas contas. E garantimos que a sua documentação esteja sempre em dia. Com a Junger Contabilidade, você foca no que realmente importa. Estamos de volta e quero te perguntar, como que é lidar com essas datas comemorativas? Dia das Mães, Natal, aniversário do Arthur? Boa pergunta, muito boa pergunta. Muito difícil. Logo no começo, né, como tem 10 anos que ele faleceu, logo no começo era bem mais difícil, né? É tanto que meus irmãos não davam mais presente à minha mãe, a gente não comemorava nada disso, né? Exatamente por minha causa, né? Então, eu perguntei para minha médica, eu falei, doutora, tá se aproximando o aniversário de Arthur, eu já tô passando mal. E aí ela falou, Nailza, você vai procurar esquecer. Então eu deletei de verdade. Você acredita que eu não sei o dia que Arthur morreu? Não sei. Porque eu deletei. Eu não sei, eu lembro do dia do aniversário dele, porque também, né, 13 de outubro não tinha como não saber. Mas passa 13 de outubro e eu não, porque eu procurei esquecer. Então eu fui fazendo de tudo dentro do processo de luto, tudo que me mandavam fazer, tudo que psicólogos diziam, Nailza, é melhor assim, eu fui seguindo a orientação dos profissionais. E aí as datas eu deletei de verdade. Para mim, Natal, Ano Novo, essa coisa toda, eu não tenho muito essa comemoração, essa coisa, exatamente porque me doía muito. Dia de mãe ainda me dói muito, né? Hoje eu tenho uma filha de coração, Laura, vai completar 8 aninhos, e esses dias, agora, nesse último Dia das Mães, eu fui na escola dela, na apresentação do Dia das Mães. Pela primeira vez eu não me emocionei. Eu senti uma emoção de alegria, porque geralmente era de tristeza, né? De saber que no Dia das Mães eu não tinha meu filho. Mas aí eu senti uma felicidade no coração, né? De ver ela fazer o coraçãozinho pra mim e tal. Então, pra mim foi muito especial. E aí as coisas vão ficando mais suave. Mas assim, ainda não é fácil. Ainda não é fácil. Eu não sei se é porque eu não tenho um filho, né, gerado depois de Arthur, que ainda é muito difícil, data comemorativa. Então, assim, o meu conselho é deixa passar, vive esse momento e deixa as datas comemorativas. Minha mãe falava muito assim, dia de mãe é comércio, é pra vender, presente. Aí eu fui colocando isso na cabeça e foi ficando mais suave. E a gente já vai fazer o nosso quadro, tá? Só um minutinho. E como é importante a gente entender que o luto ele é individual, né? Depois que você passou pela perda do Arthur, a perda, né? Eu chamo o bebê que eu perdi de Gergelim, que quando ele partiu, ele era o tamanho de Gergelim. O seu Gergelim, carinhosamente chamando. Você pensou em tentar engravidar novamente, não quis. Como é que foi pra você, por esse limite? Até hoje, isso até... Eu não gostaria nem de que isso, né, fosse... as pessoas pegassem como um peso no testemunho. Mas assim, eu não ainda tenho muita fé. Eu tenho muita fé, vocês não têm noção do tamanho da minha fé. Acho que dá pra perceber, né? Mas eu não tenho desejo de ter outro filho. Não é nem achando que vai nascer especial, achando que vai nascer problema, nada disso. É porque, assim, eu tô vivendo uma fase tranquila, né, da vida, né? Então, assim, eu falo, não, eu acho que eu tive o meu filho, eu acho que aquele foi o tempo, aquele foi o momento, eu acho que eu tenho que ficar quieta, não sei se eu tenho paciência para ter uma criança mais. E hoje eu tenho o desejo de ser mãe, mas é como se eu tivesse... Eu não vou mentir pra vocês, parece um bloqueio, né? Eu acho que se eu vou falar isso pra uma psicóloga, né, Larissa? Ela vai dizer que é um bloqueio. Mas é uma coisa que eu vivo tranquila com isso, tá? Eu acho que eu vivo tranquila, né? Pode ser que lá no fundo do coração eu tenha esse desejo aflorado. Não sei se também porque eu ganhei Laura de presente, né? Que eu vivo mais tranquila. Mas eu sou muito de boa. E não tem que nada, né? Ainda que seja um bloqueio e a gente correlaciona um bloqueio à fuga.
fuga às vezes a gente precisa, né? Então, diante de uma chuva forte, é importante que a gente vá buscar abrigo. Sim. Então, diante de uma chuva forte, que foi o que você viveu por tantos anos, às vezes esse lugar é um lugar seguro. Pode ser que em algum momento isso mude e esse desejo apareça ou não, né? Mas como é importante cada pessoa que está vivendo esse luto, cada pessoa que experimenta a sua história, se conecte com aquilo que faz sentido para ela, né? Então, você tá aqui trazendo a sua experiência e, meu Deus, quanto aprendizado. A Sim. gente se... Autoconhecimento, né? A voz embargou aqui em vários momentos, né? Como a gente aprende, né? Com a sua perspectiva, com a sua fé, com a sua escolha de regar essa fé. Mas como é importante a gente se conectar com a nossa história, né? Eu não tenho dúvidas que você só foi se construindo a partir disso porque você se conectou com a sua história. Que bom ouvir isso. O que mais me impressiona também ouvindo a sua história é a clareza que você tem de nomear, né? De nomear seus sentimentos, de nomear o que você acredita que faz sentido pra você. E isso é autoconhecimento, né? Isso é terapia, né, Lari? Isso é um processo que você vem construindo. E aí, já que a produção falou que a gente ainda tem tempo, você quer falar um pouquinho da Laura antes do nosso quadro? Falo, claro. Então, Laura, ela veio para mim com 5 anos de idade. Exatamente a idade que meu filho faleceu. Por que eu botei o nome do meu livro de ressignificar, né? Ressignificação. É uma palavra que às vezes as pessoas não entendem muito o sentido de ressignificação. Mas ressignificação é quando realmente você dá um novo sentido a alguma coisa ou a pessoas, né? E eu procurei sempre, desde que eu descobri, né, tudo de Arthur, desde que ele nasceu, a ressignificar todos esses processos, essa mudança, né, que eu tive na minha vida. E aí, o processo da criação de Laura foi uma ressignificação muito forte, porque quando ela veio para mim, Laura é filha do meu esposo, né, do meu atual esposo, e aí ela veio para mim com 4 aninhos e pouco, exatamente a idade que eu perdi Arthur. Foi muito difícil. Muito difícil, eu cheguei até a passar mal, assim, tive uma crise muito forte de ansiedade, porque eu sabia que eu precisava ressignificar aquilo, era um mundo totalmente novo, né, eu falava, o que aconteceu? Meu filho voltou em forma de menina, como é isso? Então, assim, eu tive que entender todo aquele processo, para mim era muito difícil ter uma filha, mas ela me ajudou em mais uma fase de ressignificação, né, que foi exatamente a fase de ser mãe novamente, né? Então, assim, ela é doce, ela é linda, né? Uma criança abençoada mesmo, né? Porque eu sempre digo, Marcos, ela é uma menina enviada mesmo do Senhor para minha vida. Porque talvez se ela fosse diferente, eu não sei se eu iria querer, né? Mas, assim, ela é uma menina muito, muito abençoada, uma menina calma, carinhosa, fala que ama toda hora, e ela me chama de mãe, né? Então, assim, uma das coisas mais importantes, ninguém pediu para ela me chamar de mãe. Ela me chama de mãe desde os 4 anos de idade. Então, para mim foi muito importante, né? Eu ter ela nessa fase de ressignificação. E vou lhe falar, Ana, Larissa, essas fases de ressignificação da vida da gente é para sempre, tá? É em tudo que a gente vai passar, né? Nós estamos falando de mãe, mas com as nossas mães, com os nossos filhos. Então, eu acho muito, muito bacana isso, né? As fases da vida, as ressignificações da vida. E esse quadro que a gente está falando, nós vamos falar uma palavra e sem pensar, você vai falar a primeira coisa que te vem à cabeça, tá. Ok? Eu vou falar uma, você responde, Ana fala outra, você responde, ok? Ok. Então tá. Está no ar nosso quadro Bate-Bola. Família. Porto Seguro. Luto. Vivido. Maternidade. Mágico. Deus. Tudo. Futuro. Deus. Fé. Inabalável. Maravilhosa. Ai, você é muito inspiradora. Muito obrigada. Muito gelada. Muito obrigada por você ter estado aqui. Muito Pode obrigada. chorar. Choro é livre. A gente já chorou aqui também, né? Meu Deus. Obrigada pela sua decisão de como lidar com tudo isso.
né? Porque assim como para a árvore nascer, a semente ela precisa se romper e morrer para que algo floresça, eu não tenho dúvida que a sua história é uma semente que se rompeu para que muitas outras coisas floresçam. A gente não queria que fosse assim, mas se foi, o que a gente faz a partir daqui? Né? E vocês podem até achar que foi simples eu ter falado com você no WhatsApp, colocado um comentário e eu estar aqui hoje. Mas é um divisor de águas, tá? É um divisor de águas na minha vida, porque eu testemunhava, eu já testemunhei nas igrejas, né? Falava do meu testemunho e todo mundo é louco, assim, eu conheço muita gente, todo mundo é louco. Anaíla, você tem que lançar esse livro, pelo amor de Deus. Eu conheci muita gente, do velório do meu filho. Ai, meu Deus do céu, acho que era esse quarto cheio de coroa de flores, gente rica de Natal, gente que eu nunca nem esperava na vida. Então, assim, ele foi muito querido. E pra mim, foi difícil, né? Eu sentia que eu era uma mulher firme, que eu tinha que ser forte, que eu tinha que dar muita força pra minha família e tal. Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia fraca de falar do meu testemunho. Uhum. E depois de 10 anos, olha aqui. Não é fácil. E eu acho que nunca vai ser, né? Nunca vai ser. Mas eu pude glorificar o nome do Senhor. Quando meu filho faleceu, eu falei, minha irmã é farmacêutica, né? Tô terminando medicina. Eu olhei pra ela assim e falei, eu tô passando mal. Você me leva ali na urgência, mas não deixa ninguém me dopar. Porque eu vivi todo o processo. Eu preciso viver até o fim. Eu quero ver ele, eu quero me enterrar. Não é pra fazer? Então vamos fazer. Eu fui nem tem nem palavras. Mas eu vivi tudo que eu tenho que fazer. E meu filho no caixão, eu lembro como se fosse você falou do caixãozinho branco, eu lembrei, eu falei essa frase, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu levantei a mão assim e disse, glória a Deus, porque eu sabia em quem eu cria. Eu sei em quem eu creio. E é isso que faz a diferença, né? E eu disse que parecia um culto, se eu tivesse feito um apelo, a gente tinha aceitado Jesus no velório dele, porque foi lindo, gente. Foi lindo. Então, quando a gente vive o propósito, é totalmente diferente, né? E eu tenho certeza que Deus usou vocês para me conduzir a startar novamente, né? O meu testemunho, startar meu livro que eu preciso lançar. Eu vou entrar em contato com a copiadora, sério mesmo, e eu preciso fazer isso. Eu não posso mais procrastinar, porque eu sei que tem vidas e pessoas precisando do meu testemunho. E quando você lançar o livro, fala pra gente. Volta aqui pra gente divulgar o livro, com certeza, a casa tá aberta. Isso aí. Obrigada por vocês que ficaram até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.